Vim pro Canadá essa semana e vou compartilhar com você algumas situações pelas quais eu passei que foi essencial eu falar inglês, porque senão... Poliglota querido, bem-vindo ao meu canal. Se você já faz parte da minha comunidade de poliglotas ou futuros poliglotas, já deixa o seu like. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Espero que você goste do vídeo de hoje. Viajar para fora do Brasil durante a pandemia não está sendo uma tarefa fácil e aqui no Canadá não é diferente. A entrada aqui no Canadá está com um clima de tensão, muitos policiais lá no aeroporto, lá na imigração, então o clima tá tenso. E a intenção desse vídeo é te mostrar que falar inglês nos dias de hoje é essencial se você tem a intenção de abrir frentes de trabalho, se você quer viajar para fora, se sentir confiante, não se sentir intimidado diante de algumas situações e a como reagir em uma situação tensa em que você precisa falar outro idioma para você não travar. O que você deve fazer? Eu, por exemplo, passei por uma situação bem idiota, vamos dizer assim, que eu agi como uma topeira, né, assim, mas valeu muito a pena, então fica aí no final que eu já vou contar o que aconteceu. Bom, deixa eu te contextualizar por que eu estou no Canadá, por que eu vim pra cá. Meu marido queria já faz um tempo que ele estava falando de sair do Brasil, ir para os Estados Unidos pra praticar inglês, pra ele melhorar o inglês dele, né, que ele ainda não é fluente, está melhorando, aprimorando, e ele pensou em ir para os Estados Unidos passar uma temporada lá de no mínimo uns 3, 4 meses. Porém, quando a gente organizou de fazer essa viagem para cá, né, no caso para os Estados Unidos, o governo estava exigindo quarentena. Agora não, agora já liberou a partir do dia 1º de novembro, ainda estamos em outubro de 2021, né, o momento que eu estou gravando esse vídeo, talvez você já esteja vendo depois, mas a partir de 1º de novembro já está liberada a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, porém quando a gente programou essa viagem não estava, ainda estamos em outubro, então falamos, vamos para o Canadá, que lá você consegue, né, eu falando para ele, você consegue praticar o seu inglês. A gente passa uma semaninha também em Quebec, para eu praticar o meu francês. Eu falei que é para ele praticar o inglês, né? Eu falei para ele praticar o francês. Bom, ele viria para cá para praticar o inglês. E eu iria para Quebec para praticar o francês. E pronto, assim, eu sempre tive vontade de vir pro Canadá. Eu tinha muita vontade de vir pro Canadá. Falei, tá bom, então vamos para lá. E depois a gente segue para os Estados Unidos para passar pelo menos um mês lá. A gente também desistiu dos 3, 4 meses por causa do meu cachorro, né? Que está sendo muito bem cuidado. Porém, eu não queria ficar 2, 3 meses sem ele. Tava muita burocracia também para trazer cachorro, tudo por causa da pandemia, né? Não faz isso comigo! Não faz! Não faz! Eu te amo! Eu te amo! Então viemos para ficar só uns 50 dias aqui. Só uns 50 dias aqui. 50 dias aqui. Então, o que aconteceu? Ok, chegamos na imigração, agora vamos para o assunto, né, que interessa. Como foi chegar na imigração? Tava um clima realmente muito tenso, muitos policiais. Para chegar aqui no Canadá, você tem que, além de ter o visto, se você já tem o visto americano, você não precisa do visto canadense, mas você precisa aplicar para uma autorização, para eles te darem uma aprovação de entrada aqui no Canadá, se você já tem o visto americano, né? Senão, você tem que tirar o visto canadense. E além dessa autorização ou do próprio visto canadense, é importante você preencher agora também, durante a pandemia, um documento chamado Arrive Can, que é um documento de entrada, de controle da pandemia, né? De pessoas, para não entrar aqui no país, ninguém que esteja contaminado, que possa trazer o vírus, né, do Covid aqui para cá e acabar contribuindo para a pandemia aqui dentro do país. Eles estão sendo bem restritos aqui com relação à pandemia. Então acaba que fica aquela coisa meio tensa. Bom, quando a gente chega lá no aeroporto, depois que a gente desembarca, a gente primeiro, antes de passar na imigração, no policial, né, no officer mesmo, da imigração, a gente passa por uns totens, eles fazem isso para dar uma agilizada na fila, né? A gente passa por uns totens, aí coloca o passaporte, preenche lá todas as informações, se a gente tá trazendo drogas, se a gente tá trazendo mais de 10 mil dólares, aquelas coisas todas de imigração. A gente preenche e escaneia o nosso rostinho lá, eles conferem com o documento, com o passaporte, né? São perguntas super básicas, é uma máquina, não tem ninguém ali, coisa simples. E, inclusive, você pode colocar o idioma português na maquininha. Ok.
Ponto. Porque é aí que a gente vai parar primeiro para falar de uma situação interessante que aconteceu lá. Tinha um casal muito próximo de mim e do meu marido. Eles estavam, acho que, na nossa frente. Aí eles foram e falaram assim, a gente não fala bem inglês. Eles não sabiam até então que o totem também teria a opção de você preencher em português. Eles, vocês ajudam, a gente não fala inglês e tal. Vocês podem ajudar a gente? Não, a gente ajuda, nanã. A gente fica no totem um perto do outro. Vocês ficam assim do nosso lado, a gente ajuda vocês. Quando a gente chegou lá, a gente viu que podia preencher em português. Eu já fui preenchendo em inglês, porque eu nem verifiquei. Perguntava assim, inglês ou francês, eu já coloquei em inglês, nem vi que tinha português. E aí eles foram preencher, eles, tem português e tal, né? Comemoraram lá, oba, tem português, ok, legal, nanana. Aí eu e meu marido preenchemos, sabe? E a gente vendo eles perdidos ali, né? E nervosos, sabe? Eles estavam nervosos pra preencher, assim, aquele desespero, sabe? Aquela tensão de imigração, eles estavam naquela tensão. E a gente preencheu, nananã, e meu marido ia lá, ajudava, eu ia, tirava alguma dúvida, não, vocês têm que colocar o passaporte não sei como, a posição do passaporte é X, é Y, Z. A gente ia ajudando. E aí a gente terminou, eu e meu marido terminamos, e a gente teve que ir pra fila, porque fica a mulherzinha assim, let's go, come on, come on, come. Aí a gente teve que preencher e sair, não dava pra eu ficar lá enrolando, né? Tinha que liberar o totem. E também com a parada do Covid, a gente não podia ficar aglomerando, então a gente teve que sair logo. Beleza, fomos pra fila pra passar pelo officer, pra passar pelo policial mesmo. E o casal de vovozinho, não eram velhinhos, mas eram mais idosos. Eles ficaram lá no totem e eu e meu marido fomos embora. Só que a gente ficou com aquela preocupação, né? Caramba, será que eles vão conseguir? Eles lá nervosos, enrolados e tal. Aí nós fomos. Aí a gente ficava olhando pra eles e eles lá enrolados. E eles não sabiam fazer o negócio. Se enrolavam todo, eu falei assim, amor, vou lá ajudá-los. Só que como meu marido não fala bem inglês, eu falei assim, bom, vou ter que ser eu, né? Aí o meu Deus, né? Eu lá na fila da imigração, aí a gente fica assim, será que eu vou? Vão chamar minha atenção, vão achar que eu sou terrorista, sei lá, né? Barato é louco, barato é louco. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite. Ficar aqui passeando pela imigração. Mas eu vou lá. Aí passei por debaixo da fila, assim, né, da correntinha, fui lá ajudá-los. E aí, tá tudo bem? Não, a gente passou a foto errada. Eles tinham se enrolado lá com o negócio, eu fui e ajudei. O que eu percebi? Que eles estavam muito nervosos, principalmente porque eles não falam a língua, então eles estavam tensos, sabe? Então, é o primeiro ponto, assim. Como pra mim me trazia conforto, porque, eu sair da fila, ir lá ajudar. Por mais que eu estivesse na imigração, eu sei que se eu fosse chamada atenção, se alguém viesse falar comigo, algum policial, alguma coisa, eu ia poder explicar em inglês tranquilamente, não ia ter mal entendido. Eu ia poder explicar com tranquilidade, com clareza, porque eu falo muito bem inglês, né? Eu trabalho com isso, né? Então eu posso falar que eu falo muito bem. E eles estavam lendo, gente, o totem em português e eles estavam se enrolando, porque eles estavam muito tensos de fazer alguma coisa errada. Eles não sabiam pedir ajuda. Tava ali a mulherzinha ali pra auxiliar, né, e tal, a que ficava gritando, come on, let's go, to the line, pra fila. E eles não podiam pedir ajuda, porque eles não falavam nada de inglês. Então, pra você ver como que às vezes você saber, gente, o idioma, ele pode tanto contribuir muito, como pode atrapalhar muito pra sua segurança ao você visitar um país estrangeiro. Então, assim, pelo menos o básico, pelo menos fazer perguntas, assim, para solucionar dúvidas. Pelo menos isso é importante que você estude antes de visitar um país de língua estrangeira, né? Para qualquer sufoco, principalmente inglês, gente, tem que saber pelo menos o básico, porque isso pode atrapalhar a sua autoconfiança. Sim, atrapalha de verdade. Lembrando que se você quer dicas, então, para aprender idiomas mais rápido e com confiança, não só aprender, mas falar idiomas mais rápido com confiança, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, hein? Mas enfim, aí passamos, fui lá no tiozinho, aí eles conseguiram, ajudei eles lá a resolver, ninguém veio me perguntar nada, eu voltei pra fila e tal, aí eu e meu marido passamos pelo policial, pelo officer lá da imigração, e ok. Ficou tudo certo. Meu marido não fala nada, né? Ficava só do meu ladinho assim, e eu respondendo o homem. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Quanto tempo vocês vão ficar? Nananana. Respondemos. E como é importante saber falar inglês, porque eu vou lá, respondo, abro o peito, pá, vamos fazer isso. Vocês passaram ali no totem, assim. Pronto, fomos embora.
Aí, lembra da história do cachorro que eu falei? Do cachorro, que eu e meu marido tivemos que ficar menos tempo, porque por causa do meu cachorro, tive que deixar meu cachorro lá no Brasil, nananana. Quando eu e meu marido já tínhamos saído da imigração, a gente já tava assim a um passo de pisar pra fora da imigração, meu marido vê uma placa e nessa placa, né, tinha umas coisas escritas, ele simplesmente vê a palavra dogs or animals. I'm not sure, não tenho certeza. Não, acho que foi dogs. Aí ele, olha amor, tava falando alguma coisa ali de dogs, de cachorro, o que tava? Eu voltei, ai meu Deus, deixa eu lá ver o que é. Ele ficou assim, será que dava pra trazer? Como é que é? Falou alguma coisa de trazer cachorro? Aí voltei pra ver o que tava escrito na bendita placa. Eu já tava assim, saindo do portão. Aí voltei pra ler a bendita placa. E nisso, né, gente, eu tô passeando pela imigração. Passei pra ajudar os vovozinhos, passei pra ir lá no totem, passo por baixo da fila. Eu tô assim, né? A íntima da fila de imigração. Volto pra ler plaquinha de cachorro. Aí eu retorno. Aí o que acontece? Um officer, um policial chega. Ei, vem cá vocês dois. Ai, sabe quando toca aquela música? Quen, 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 quen. Tipo isso? Pois é. Voltamos pro officer. Ele. O que vocês estão fazendo aqui no Canadá? Aí comecei a responder, né? A gente tá aqui e tal, a turismo, a gente tá aqui passeando. Mas por que vocês vieram pro Canadá? Então, a gente veio pra cá pro Canadá porque depois daqui a gente quer ir pros Estados Unidos. Lá pros Estados Unidos, precisava fazer quarentena antes, então a gente decidiu vir pro Canadá. Só que são muito poucas pessoas que vêm pro Canadá, né? Geralmente as pessoas vão pro México. Ele, cadê o visto de vocês? Não, o visto dos Estados Unidos. Aí eu mostrei pra papai e ele. Mas por que vocês vieram pro Canadá? Aí eu, né, engraçadinha. E esse é um ponto engraçado, gente. Eu estava super nervosa. Porque o que aconteceu? Eu tinha aprontado ali, né, na imigração. Passei pra lá, passei pra cá, passei pra lá, passei pra cá. E aí, quando ele me chamou, eu falei assim, putz, ferrou, né, cara? Eu já tava quase saindo. Se ele me chama, ele vai me chamar a atenção. Deixe-me checar. Aí eu fiquei nervosa. E meu marido fica assim, né? Ficava assim, só do meu lado, me olhando bonitinho, me dando os documentos. Eu, documento, não sei o quê. O homem pergunta tudo e eu tendo que responder tudo, ok. Aí eu querendo ser engraçadinha, né? Eu também tenho sonho, assim, de vir pro Canadá. Eu tinha sonho de vir pro Canadá, ele. Sonho de vir pro Canadá? Aí eu, porque eu amo Canadá, eu amo francês. Ele, por que você tinha sonho de vir pro Canadá? Aí eu, é porque eu amo falar francês. Aí, gente, o homem começou a falar francês comigo. Parlez-vous français? Aí eu estudo isso, já comecei a falar em francês, né? Então, eu estudo francês, tô estudando francês, eu falo um pouquinho de francês, tô aprendendo, tô melhorando. E assim, com um sorriso no rosto. Então, essa é uma dica que eu te dou, gente. Numa situação de tensão, que você tá nervoso, tá falando em outro idioma, primeiro de tudo, sorria. Ache uma forma de sorrir, brinque com a pessoa, sabe? Seja simpático, transborde carisma, porque isso é muito importante do que você ficar assim, gaguejando. Não é fácil, eu estava nervosa, mas eu respirei fundo, aí eu ria, pegava o passaporte com calma, aí falando, porque eu gosto de estudar francês, eu gosto de falar francês. Aí ele começou a querer conversar comigo em francês. Aí teve uma hora que eu não entendi a pergunta que ele me fez, aí eu parei assim, aí eu perguntei pra ele de novo, sorry, eu falei sorry, sei lá, eu nem sei o que eu falei, eu sei que eu pedi pra ele repetir. Aí ele repetiu, eu parei assim, ele tinha me perguntado simplesmente, pra onde vocês vão aqui no Canadá pra praticar o seu francês? Eu falei assim, je vais à Montréal, eu vou a Montreal, vou ficar um pouquinho aqui em Toronto, e só, depois eu vou pros Estados Unidos. Aí respondi assim, né, na hora que eu lembrei do que significava, quando ele perguntou assim, où allez-vous? Aonde vocês vão? Où allez-vous? Aí eu parei assim, aonde vocês vão? Gente, uma pergunta tão simples, mas o nervosismo, ele bloqueia a gente. Então, assim, dê um tempo, pare, peça pra pessoa repetir. Você pode repetir, por favor? Sorry, a pessoa sabe que às vezes você tá nervosa. Ele sabia que eu tava ali meio nervosa, assim, né? Aí eu parei, aí quando eu lembrei, je vais à Montréal, je vais Toronto. E aí fui rindo, né? Aí fui meio patetona, assim, né? Aí eu falei pra ele que era meu sonho desde criança, conhecer o Canadá. Aí ele riu, assim, ele tá, ok, né? Divirtam-se, vão lá. Já não sei nem mais se ele tava falando francês ou inglês comigo, gente, porque eu já tava com a cabeça assim, né? Mas eu ri, brinquei com ele e aquilo quebrou o gelo, me deixou ficar mais confortável. Ele riu também, né? De eu ali toda atrapalhada e tentando falar francês. Então, assim,
assim, não tem problema nenhum a gente não entender o que o outro fala. Pergunta, respira, tenta assimilar o que a pessoa falou, pede um tempo pra pessoa, porque as pessoas vão achar isso bonitinho, vão achar isso engraçadinho. Não se cobre tanto a falar perfeitamente. Se você tá nervoso, se você ficou tenso com a situação, respira, dá um sorriso, brinca e aceite que você tá com aquela dificuldade. Não tem problema você mostrar a sua vulnerabilidade, porque a pessoa ela vai ter empatia por você. Ela vai se sensibilizar por você e vai achar graça, vai compartilhar daquele momento. Então tudo vira uma diversão. Então quando você aprende um idioma, é muito importante você se divertir e não levar tão a sério, sabe? Como se você tivesse que falar tudo com perfeição. Olha, mas eu sei que depois eu fiquei assim, me sentindo tão ridícula, gente. Vocês já passaram por uma situação assim, falando um idioma ou não, assim, até na imigração, vocês já passaram por alguma situação que depois vocês ficaram assim, meu Deus do céu. Não acredito que eu falei que nem aquilo que eu falei assim, desde criança eu tenho sonho de vir pro Canadá. Ele, pro Canadá? Depois eu fiquei rindo sozinha, gente. Eu tava muito patetona. Mas valeu a pena. Me falem ali nos comentários se vocês já passaram por uma situação assim que depois vocês ficaram, meu Deus, não acredito que eu falei isso. A gente às vezes se sente meio pateta, meio ridícula, né? Mas valeu a pena. Olha, hoje eu falei um pouquinho sobre mim, mas semana que vem eu vou falar de situações que o meu marido passou pra falar inglês, agora do ponto de vista dele, de uma pessoa que tá estudando inglês, que não fala inglês muito bem, algumas coisas que eu observei ele fazendo e eu quero muito compartilhar com vocês. Infelizmente ele não aceita fazer entrevista, gravar vídeo, mas eu vou falar um pouquinho das coisas que ele passou que eu observei que vão agregar muito a vocês. Então deixe seu like e se inscreva aqui no canal, compartilhe com um amigo para ajudar o canal a crescer. E eu tô lá no Instagram também, me siga lá para você acompanhar o meu dia a dia e muitas coisas legais para você aprender a falar idiomas mais rápido e com confiança. See you!